Todos me ouvindo, amém? Como eu estava dizendo, quarta-feira passada a gente iniciou, retrasada, nós iniciamos falando sobre o apóstolo João, o homem de Deus que foi levado para a prisão ali na ilha de Patmos. Isso aí, parabéns, na ilha de Patmos. E ali a palavra do Senhor foi enviada para ele. E nós estamos aqui, irmãos, nesta quarta-feira, essa terceira quarta-feira. Quem aqui participou da abertura? Levanta a mão. Amém. Quem participou na quarta-feira passada, retrasada? Amém. Glória a Deus por isso. Então nós já estamos, quarta-feira agora, vamos fazer o terceiro sermão da série. Nosso culto de ensino. E é muito importante você querer ser ensinado pela palavra. E nós conversamos sobre João, sobre a palavra que veio ao coração de João. João estava preso, estava na cadeia. Ele recebe então uma carta. Ele recebe então 7 cartas. E a palavra do Senhor vem dizendo que ele precisava escrever as 7 cartas e enviar. E assim ele fez. Nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, isso mesmo. Uma palavra fenomenal. E eu te aguardo aqui quarta-feira para que a gente possa fazer a leitura da segunda carta. É interessante que a carta ela foi escrita para aquelas igrejas, mas ela ecoa até nós hoje. E que a lamparina não seja retirada de nós, como foi dita e proposta para a igreja de Éfeso. Éfeso, eu te conheço, eu conheço tuas obras. E a palavra do Senhor vem dizendo para Éfeso o seguinte: ou vocês decidem retornar ao primeiro amor, ou eu retirarei a lamparina. Eu vou tirar a luz, eu vou tirar a chama, eu vou tirar o fogo que aquece. Entendendo isso, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre entre o fogo e as cinzas. Eu quero conversar com vocês sobre o perigo de um altar apagado. Irmãos, a palavra do Senhor ela nos alerta que Jesus está voltando. E isso é real. E quando Jesus retornar, Ele precisa nos encontrar ardendo em chamas por Ele. Qual o perigo então, pastor, de um altar apagado? Entre o fogo e as cinzas. Levítico 6, do 12 ao 13, vai dizer que o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. O fogo arderá, o fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá a lenha do fogo, arrumará em cima da oferta, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. Aí versículo 13 vai dizer o seguinte, todo mundo junto? O fogo nunca deverá ficar sempre aceso. Vamos lá, coloca a mão no seu coração, se você puder e quiser, sem te constranger nessa noite e te expor a nada. Repita comigo, o fogo nunca se apagará. Diga assim, no altar deverá ficar sempre aceso. Amém. Amados, Deus nunca aceitou, Deus nunca vai aceitar um altar apagado. Ele nunca aceitou. Ele nunca vai aceitar um altar que está apagado. O fogo precisa ser contínuo. Versículo 12 de Levítico 6 vai dizer que o fogo ele precisa estar aceso sempre. E já ministrei aqui, repito, que para que este fogo do Espírito Santo possa estar aceso em nós todos os dias, é preciso que a gente possa ter bons hábitos.
E esses bons hábitos eu digo que são os hábitos espirituais. Não pode se apartar de um verdadeiro cristão o hábito espiritual. O hábito gera em nós, o hábito ele vai gerar em nós mudança. É interessante que todo bom hábito ele reverbera em outras pessoas, ele atinge outras pessoas. Há pessoas que têm maus hábitos, há pessoas que estão totalmente viciadas e entregues às paixões, aos desejos. Hoje eu fui na rua comprar um alimento, e aí eu passei subido, vi um homem, logo cedo não, um pouco tarde já, mas acho que ele estava lá desde cedo, esse homem, sentado, com uma bebida alcoólica em suas mãos, um olhar para baixo, já cambaleando, já um olhar meio apagado. Creio eu que no café da manhã já foi logo uma bebida alcoólica. Retorno, encontro do mesmo jeito, da mesma forma, sentado, com uma bebida alcoólica, porém, o seu corpo jamais desfalecido, abatido, ou seja, vira hábito. Há pessoas que têm esses maus hábitos. Há pessoas que têm o hábito de falar palavrões, que logo cedo, ao invés de acordar, a primeira palavra que sai da manhã é filho da, filho de, vai para não sei onde. Palavras que são sementes, que elas estão sendo plantadas e um dia ela vai crescer, virar uma árvore e frutos que só essa pessoa vai poder comer dela. Para que nós que entendemos que somos de Deus e que Deus está em nós, a palavra vai dizer que o fogo do Espírito Santo ele precisa estar sempre aceso. E há uma dica para a gente para que esse fogo continue aceso. A palavra vai dizer assim: todas as manhãs. Aleluia. Todas as manhãs. Eu não sei como você foi dormir, mas se Deus te deu uma manhã, já amanhece glorificando. Se a noite foi ruim, se o dia anterior foi ruim, e Deus te deu um sono, quando você abrir os olhos, já pela manhã, prepara o altar, prepara já o ambiente para que o fogo venha a ser ateado. O hino do cantor cristão, muito antigo, que dizia assim: ateia fogo do alto céu em cada coração, aviva-nos, Senhor, és nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aí, ó, cantor cristão, deve ter uns quase 150 anos esse hino aí, ó. Hino, antes de eu nascer. Acho que antes do evangelho chegar em Licínia, já havia homens cantando: aviva, Senhor, aviva, Senhor. E vai dizer: ateia fogo. Diga assim: ateia fogo. Jesus. Há muitos anos atrás, mais de 100, 150 anos atrás, existiam homens e mulheres. Eu acho que alguns irmãos aqui pegou a época do cantor cristão. E esse é o hino do cantor. E já pedi: ateia fogo. Mas como, irmãos, como é que Deus vai atear fogo se não tem altar preparado?
Como que Deus ele vai enviar seu fogo do avivamento? Como Deus vai enviar sua presença se não há receptores para ela? Às vezes nós queremos ser adoradores de momentos, a gente quer ser crentes de um momento, a gente quer ser alguém que vive com Deus por um momento, por uma estação, por um assim, não, eu só quero Deus por um instante, eu só quero, não. Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz. Para quê? Para te dizer. O que é, irmãos? Que a tua já me basta. Irmãos, se eu for um crente de momento, se eu for um servo de momento, a qualquer momento eu me apago. Se eu for servo por um momento, se eu for crente por momentos, por qualquer vento, por qualquer chuva, o altar vai apagar. Mas em Levíticos vai dizer o seguinte: o fogo precisa estar aceso diariamente. O fogo precisa estar aceso e precisa ser aceso logo pela manhã, irmãos. Há muitas pessoas querendo sentir Deus depois de acordar xingando, maltratando todo mundo. Tem gente querendo sentir Deus no domingo, se na segunda-feira não fala com Ele. Tem gente querendo sentir Deus no domingo à noite, mas tem uma vida promíscua de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem gente querendo deixar o fogo aceso diariamente, colocando lenha somente em um dia na semana. O seu altar está em cinzas. Irmãos, vai acontecer tanta coisa para tirar o fogo do altar. Como vai? O fogo do altar nunca se apagará. Pastor, o senhor está lendo um versículo do Velho Testamento, ainda é pior para você, e eu te explico por quê. Antes, irmãos, meu Deus, antes, se Deus pedisse para nós esse altar físico, antes a gente pudesse manter a chama assim, dessa forma que está bem ali, ó. Porque antigamente você tinha que ir lá, limpar, tirar a cinza, botar a lenha, fisicamente mesmo, ó, botar o ferro, tinha que fazer tudo isso. Hoje, Deus não quer mais que você faça com as mãos, Ele quer que você faça com o teu coração, porque não adianta fazer com as mãos de forma errada e o coração está distante de Deus. Lembram do profeta Eli? Lembram do profeta Eli, irmãos? E você vai ouvir isso aqui. No tempo de Eli, a voz de Deus se calou. Se calou porque humanamente se falando, fisicamente se falando, já se fazia com as mãos, mas não estava mais presente no coração. Lembra da igreja de Éfeso? Que no primeiro amor sabia até quem eram os nicolaítas, mas depois o amor se esfriou. Adorava a Deus, servia a Deus, mas automaticamente não havia amor. Há muitas pessoas vivendo assim, com o altar totalmente bagunçado, mas quer sentir Deus, quer a chama do Espírito Santo, mas pela manhã não arruma o altar,
Deus nunca aceitou um altar apagado. O fogo precisa ser contínuo. Na nova aliança hoje, nós estamos na nova aliança, amém? O cálice, esse sangue é a nova aliança. O altar somos nós. Diga assim: o altar sou eu. Irmãos, e o grande perigo não é o fogo de repente acabar de uma vez, mas o grande perigo é e deixar se apagando aos poucos. Eu ainda tenho um pouquinho de chama aqui. O perigo não é acabar de uma vez, o perigo é essa chama se esfriar totalmente. Hoje, Deus não quer que apenas a gente venha a ser confrontado por Ele, mas essa noite Deus faz um convite para nós. Ele quer reacender a chama. Eu posso encontrar homens e mulheres aqui dispostos a reacender a chama? Então se prepare em nome de Jesus, se prepare. Um altar apagado ainda tem estrutura. Um altar apagado ainda tem forma, mas não tem fogo e não tem presença. Há muitos com cara de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, mas não tem presença do Cristo. Meu Deus, o altar, ele tem uma forma, ele tem um jeito de ser feito. Muitos têm cara de altar, muitos parecem altar, mas não tem chama, não tem presença, ainda tem forma, mas não tem fogo. Ainda parece ser espiritual, mas não gera transformação. Altar sem fogo parece altar, parece espiritual, mas não transforma ninguém ao seu redor, e nem mesmo a ele, e nem mesmo a ela. Nós precisamos tomar cuidado. Nós já aprendemos quarta-feira como não ser uma igreja e como não ser um cristão. A questão não é como começamos, e sim como a gente está agora com Deus. Porque muitos começam bem. Éfeso começou bem, irmãos. De repente você já começou bem, ardendo em chamas, fluindo na graça. De repente agora você acha que está bom, está bastante. Não é nada bom que nosso Deus não possa melhorar. Deus ainda tem mais para aqueles que querem mais. O maior perigo não é cair de vez, mas é esfriar lentamente. Lentamente. Amados, feche seus olhos, por favor. Eu quero convidar você a fazer uma oração simples. Eu quero te pedir agora que você faça uma oração sincera com Deus. E nessa oração você vai dizer assim: Senhor, mostra para mim como está o altar. Diga: Senhor, me mostra. Peça para Deus mostrar como está meu altar. Toda a superficialidade. Nós não queremos formas de altar sem fogo. Peça para Deus. Deus, me mostra como está meu altar. Os seus olhos espirituais estão sendo abertos agora. Tem lenha, está cheio de cinzas.
Deus de brasa. Ramantaia suja. Meu Deus é Deus de brasa. A presença do Senhor nos aquece. Se estiver em cinza, pede para Deus tirar. Nós oramos assim, Jesus. Amados, o altar apagado, ele perde a presença. O altar que está apagado, ele perde a presença. 1 Samuel 3, versículo 1. 1 Samuel 3, versículo 1. Ora, a palavra do Senhor era rara. Escute, irmãos. Escute, porque os céus abertos há neste lugar. Há um mover do Espírito Santo neste lugar. Eu sinto a sua presença. Ramantaia suja. O altar apagado pede presença. Em 1 Samuel 3, versículo 1 vai dizer: Samuel ainda era menino e ajudava Eli. Samuel ajudava o profeta Eli na adoração a Deus, na adoração ao Senhor. E a palavra vai dizer que naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram raras. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Irmãos, preste atenção, por favor. Eli era o profeta responsável de deixar o altar aceso. Eli era um. Diga assim: profeta hoje, na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Diga assim: sou eu. Isso. Porque Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando profetas. Que Ele sim está precisando é de um povo que tenha visão. O que Ele sim está precisando é de um povo que tenha uma mensagem fresca para liberar. Mas isso só vai acontecer quando tivermos aqui em Licínia homens e mulheres dispostos e dispostas a deixar o altar armado e aceso. Irmãos, Samuel era pequeno, era um jovem, foi levado para a casa de Eli, profeta. Ele precisava deixar o fogo aceso, mas a palavra vai dizer que a voz de Deus se calou. Olhe para mim. Diga assim: altar sem fogo, uma vida sem ouvir a voz do Senhor. Deus não falava mais com o profeta. Deus cessou a sua voz. E a palavra vai dizer que quando Deus para de falar, irmão, quando Deus para de falar com os sacerdotes da casa, quando Deus para de falar com as mulheres, quando Deus para de falar com o seu povo, quando o seu povo começa a não querer mais fogo, Deus se cala. E quando Deus se cala, irmãos, uma cidade sofre sem visões, uma cidade sofre sem mensagens proféticas. Diga e repito: eu não aceito
Diga e repito: não aceito um culto como hoje. Pessoas lindas, cheirosas, maravilhosas que estão aqui. Não aceito que vocês só queiram migalhas. Migalhas da presença. Não aceito. Não aceito. Eu não aceito que você vai se contentar somente com o alimento de hoje, domingo. Com esse pequeno fogo. É pequeno, é pouco fogo aqui hoje, se comparado com o que o Senhor vai te dar todos os dias. Pastor, não estou conseguindo ver Deus. Não estou conseguindo sentir Deus. Pastor, não estou conseguindo ter palavras dos céus. Então olha primeiro para o altar, tira a cinza, coloca a lenha e começa todo dia pela manhã. Irmãos, Eli, o profeta já idoso, já velho, mas que viveu tantas coisas com Deus. Ele viveu muitas coisas com Deus. Ele viu coisas lindas acontecendo. Ele viu maravilhas do Senhor. Mas aí o que aconteceu? Ele foi se esfriando, contando suas glórias do passado. Eu já fui um grande profeta. E ele foi se esfriando porque ele deixou a sua casa sem fogo. Meu Deus. Ele foi se esfriando porque deixou seus filhos. Eli não estava nem pecando igual os filhos, mas deixou de corrigir os filhos com a palavra do Senhor. E deixando de corrigir, também deixou a presença. Começou a fazer as coisas do templo de qualquer forma. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. Deus não quer aparência de altar, Deus quer altar arrumado. A palavra do Senhor era rara. Tem gente aqui que ouve a palavra do Senhor tão raramente também. E como pastor eu me compadeço por tua alma. E peço ao Espírito Santo que toque em você. Porque se o Espírito Santo não pode fazer isso, eu também não consigo. Se o Espírito Santo não é capaz de limpar seu altar, me perdoe. Ninguém consegue. Pastores não conseguem, missionários não conseguem. Ninguém vai conseguir mudar a tua vida, mudar a tua história, se você não arrumar o seu altar. Você não vai conseguir terceirizar isso. Eu posso ser um pastor. A minha esposa pode ganhar um título de esposa de pastor. Mas o que eu busco é em Deus. É para mim. Consequentemente, eu vou abençoar a minha casa. Mas o meu crescimento com Deus não traz um crescimento para ela. Porque ela também precisa buscar. Por isso que aquele ditado que filho de crente não é crente. Ele é crente se quiser. Você pode trazer seu filho aqui na igreja até crescer, mas quando crescer ele vai escolher o que ele quer para a vida dele. E você como pai precisa entender isso. Senão é você e ele se esfriar e morrer. Você e ela se esfriar e morrer. Irmãos, Eli se esfriou, perdeu os filhos e perdeu o seu ministério. Há muitos homens e mulheres no Brasil e no mundo que já foram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, louvavam, cantavam, pregavam, faziam missões,
avançavam, mas aí se contentou com as cinzas. A pregação que eu faço hoje para mim amanhã é cinza, amanhã eu tenho que gerar outra. Eu como pastor não posso colocar todo o meu ministério por conta de um sermão, ou por conta de um ministério anterior que eu vivi. Eu já vivi, irmão, já foi. As glórias que eu tive no passado, ficou no passado. Eu que não busque hoje, eu que não me arrependa hoje, não me entregue, não jejue, não ore, não, eu já jejuei há 2 anos atrás, não sei jejuar mais, eu já me arrependi, não, eu que não tire as cinzas do altar, eu que não coloque mais lenha, e digo, Pai, pode até a fogo, vai. Há muitos crentes museu querendo viver somente do passado. Mas aprendemos que todo dia, pela manhã, limpe o altar, limpe seus olhos, limpe seus olhos do que estão vendo, limpe seus ouvidos do que estão ouvindo, limpe sua boca do que está falando, limpe seu coração do que está sendo guardado, limpe o altar. Deus não atear, não está ateando mais fogo como antigamente, lógico. Mas que Deus vai atear a sua mesma presença, a mesma intensidade na sua vida, se o altar está sujo, se tem cinza, não tem lenha nova. O texto aqui aponta um período de silêncio, de escassez espiritual. Houve um silêncio. O profeta não ouvia mais a Deus, não falava mais com Deus. Imagina um profeta que tinha visões, irmão, um profeta que sempre tinha uma palavra para liberar. Parou tudo, Deus cessou, ficou quieto. Apareceu então um grande silêncio. Resultou então em um cenário de profunda escassez e decadência de Israel. Israel entrou em decadência porque o profeta, que era responsável do altar, não reparou o altar. Tem casas aqui em Síria, tem casamentos, tem amizades, tem ministério, que estão entrando em escassez espiritual por falta da chama do Senhor. Israel entrou em decadência. Em nome de Jesus eu repreendo toda a decadência da tua vida hoje, nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus, você terá visões dos céus, você terá sonhos espirituais, e vai brotar em seus lábios uma palavra nova sobre tua vida, sobre tua casa e sobre teu chamado. Amém. Deus não te esqueceu, eu creio nisso. Porque a palavra de Deus era rara, irmãos. Havia corrupção sacerdotal. Os filhos do Eli, o sacerdote, o profeta daquele momento, Ofni e Finéias, eles eram 2 rapazes corruptos, estavam habitando dentro do templo. Havia um desrespeito gravíssimo às ofertas do Senhor. Aqueles 2 jovens eram responsáveis de ajudar na adoração, eram responsáveis de ajudar o pai no altar, mas eles se corromperam dentro do templo. Eles agiam então de forma impiedosa, levando para si coisas que não eram deles. Havia naquele tempo, porque a voz do Senhor se calou, havia uma infidelidade à aliança. Israel estava vivendo um período de apostasia, onde eles faziam então uma neblina nos olhos para não enxergar o pecado.
Eles queriam fazer aquilo que dava na telha. Bobeira, eu sou crente. Eu sou crente, não, eu posso fazer isso aqui. Que nada, isso aqui é bobeira, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. Havia então uma rejeição na lei divina. Eles queriam inventar coisas que não estava direcionada para fazer. Havia um desprezo pela liderança. Eli, embora fosse um sumo sacerdote, um grande homem de Deus, ele era um homem permissivo, e ele não corrigia os filhos. Por consequência, irmãos, ele foi perdendo a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Começa a fazer concessões com o pecado, que você começa a se afastar da voz de Deus. Deus fala e você fala, é Deus. O inimigo fala, você fala, Deus. Irmãos, havia uma cegueira espiritual. Homens e mulheres cegos, de maneira geral, estavam com o coração totalmente distante de Deus, afastado do Senhor. Resultou-se então em uma surdez espiritual. Você quer ver se você está frio espiritualmente? Presta atenção quando você vai no culto. Eu sei que a gente pode distrair, mas quer ver quando você está totalmente desconectado? É quando o seu corpo está aqui, mas sua mente não. É por isso que eu quero dar uma dica para vocês. Quando você chegar ao templo para ouvir a palavra, diga assim: Senhor, leva a minha mente para ti. Tira as distrações dos meus olhos, tira as distrações dos meus ouvidos. O povo estava frio, não conseguia mais ouvir a voz de Deus, estava totalmente distante do divino. Não porque Deus estava se distanciando, é porque o povo estava se distanciando. Amados, quando o altar se apaga, há uma insensibilidade, mas quando o altar está aceso, há sensibilidade. Será que quando você vem adorar a Deus, você já consegue sentir ao Senhor na oração, no louvor? Ou você quer sentir Deus do seu jeito? Se você quer sentir Deus do seu jeito, é porque não é este Deus aqui nesse lugar que você vai sentir. Ele é aqui não. Você vai sentir ele em outro lugar, mas aqui não vai. Porque aqui nesse lugar, nesta igreja, Deus pode falar através somente de uma oração de uma criança, e o culto pode acabar. Eu creio que Deus pode falar na sua vida através somente do louvor aqui, não precisa nem sermão. Aqueles que vêm sensíveis, vê Deus, ouve Deus em tudo que está acontecendo, porque tudo que acontece no culto é espiritual. Precisamos ter essa sensibilidade. Quando o altar, irmãos, já vem aceso de casa, você não precisa ficar se esforçando na igreja para ver Deus, para sentir Deus. Não, irmão. A minha oração é que você já venha aceso de casa, porque você vai sentar do lado de uma pessoa que está com a brasa se apagando ali, mas você encostou, pegou fogo. É assim que tem que acontecer, irmão. Esperar domingo chegar para ficar aceso, você é irresponsável. O meu Deus não é um Deus de um dia. O meu Deus, ele não é um Deus de uma hora. Amiga, aqui não acontece isso. Que hora é essa? Vai acabar não? O meu Deus de uma hora, irmão. Se Deus só fala contigo em meia hora, você pode ir para casa, porque já passou de meia hora. Mas agora, se você entende que mais vale um dia na presença do que em outros lugares, então é esse o lugar para você estar. Você já precisa vir pegando fogo para chegar aqui e incendiar outros irmãos. Um altar apagado é um altar insensível. E quais são os sinais, pastor, quando um altar está se apagando? A primeira coisa é aquela falta de vontade de orar.
Ou então, quando começa a orar, já desanima, já a falta da oração, irmãos. É o primeiro pilar. É o primeiro pilar. A palavra vai dizer o seguinte: e Jesus se retirava para o monte para orar. Sempre depois de uma grande missão, antes ou depois de uma grande missão, e Jesus retirava-se para orar. O fogo se acaba, você para de orar. O fogo está se apagando, então a palavra de Deus não causa mais impacto. O fogo está se apagando, o culto vira rotina. É um ponto. É um ponto. Vamos bater um ponto hoje ali. Não tem aquele trabalho que você, meu Deus, não tem aquele trabalho que você vai um dia e folga dois. Não tem? Tem gente assim na igreja. Fui um, eu folgo dois. Está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, sinais de um altar que está se apagando. Você não ora mais como antes. A palavra não traz mais impacto. O culto, os momentos de comunhão viram um ponto. Não é um prazer. É uma rotina qualquer. Quem não se alimenta, Deus, quem não se alimenta da oração e da palavra, perde a presença no altar, irmãos. Diga comigo: Senhor Deus, destrava meus ouvidos espirituais. Eu quero ativar isso em você, de forma respeitosa. Se você puder fechar seus olhos, é só para que não haja distração. Quero te dar 1 minuto ou 2 minutos. Eu quero te pedir que você abra teus lábios e faça uma oração de voz alta agora. Faça uma oração. Peça a Deus para destravar seus ouvidos agora. Ora. Destrava a tua boca da mesma forma que você briga com o teu marido aí. Tu liga com tua esposa, com teus filhos. Você fala aqueles palavrões feios. Abre a boca e ora para orar. Diga-se: Deus, ativa meus ouvidos espirituais, eu quero te ouvir. Vá, peça isso. Há anjos passeando em nosso meio aqui. Vá. Diga em oração: Espírito Santo, volta a falar comigo com clareza. Vá, pede. Diga: Espírito Santo, fala comigo com clareza. Eu quero te ouvir aqui. Vai. Peça em nome de Jesus. Peça. Quero te ouvir, Espírito Santo. Reativa a chama. Vai, irmãos, toma seus lábios aí. Você consegue falar? Ora, não tem vergonha não. Vergonha de falar, mostrar a tua voz. Os céus te conhecem muito bem. Vai, ora. 1 minuto só, vamos lá, tem mais. Vamos. Destrava seus lábios. Diga: Senhor, eu quero te ouvir com clareza. Diga: Senhor, limpa meus ouvidos. Vai. Peça. Isso. Há céus abertos aqui nesse lugar. Intercessores, estava aos seus lábios. Eu quero te ouvir daqui, intercessores. Vamos lá. Isso. Quero ouvir as vozes dos intercessores da igreja. Vamos lá. Isso. Destrava seus lábios. Espírito Santo de Deus.
Destrava os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir as asas batendo dos anjos aqui nesse lugar. Nós queremos ouvir os anjos voando em nosso meio. Vem, vem, como o som de um vento impetuoso. Vem, 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 vem. Nós queremos ouvir o coral dos anjos. Nós queremos ouvir o coral dos anjos cantando aqui nesse ambiente. Estrava seus lábios. Tira Deus sua necessidade e coloca a sensibilidade. Isso. Já começou a acender aí, ó. Já tem altar aí pegando fogo já. Continua, não para não. Isso é você. Só você sabe do que você precisa. Isso. Espírito Santo, volte a falar com clareza. Volte a falar com clareza no coração dos teus filhos. Isso, continua. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiam e orem, para que não caiam em tentação. O altar apagado abre portas para pecado. O fogo no altar mantém a carne controlada. Cada vez mais que a gente ora, cada vez mais que a gente pede o Espírito Santo para falar conosco, a carne ela perde o controle sobre nós. Quando o fogo se apaga, a vigilância diminui e o pecado se aproxima. Antes de alguém cair em pecado, ele já se esfriou no altar. O altar, quando está aceso, a nossa carne está sob controle. Quando a chama fica acesa, irmãos, a nossa carne, porque há uma luta entre a carne e o espírito. Então quando a gente se alimenta, por isso que a palavra nos vem dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Antes de alguém cair, irmãos, ela já esfriou o altar. O pecado começa no esfriamento espiritual e não na prática. O pecado, ele não começa na prática, ele começa no esfriamento espiritual. E agora é o momento, agora é a hora de limpar o altar, pois Deus vai enviar fogo sobre esse lugar. Há dois significados para fogo. Para o ímpio, é o fogo condenatório ou condenador, condena. Mas para crente é fogo que refina o ouro. Quando a gente pede o fogo do Senhor, não é o mesmo fogo do ímpio. Porque quando Deus derrama fogo para uma cidade, é diferente a reação. Aonde o fogo pega, dependendo de quem for, há reações diferentes. Quando Deus ateia fogo para o crente, ele refina, assim como o fogo refina o ouro. Vem tua obra em mim completar. Então para crente, quando o fogo desce, ele nos refina. Para ímpio, quando o fogo desce, é condenação. Então para nós hoje, eu peço a Deus refino, aprimoramento. Meu coração se alegra por isso. Agora é hora de limpar o altar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixe suas mãos em seu coração. Você vai dizer: Senhor, tudo que apagou meu altar, eu entrego a Ti. O que apagou o seu altar? O que trouxe esfriamento? O que trouxe cinzas? Agora é a hora de você dizer: Senhor, o que tentou apagar o meu altar, o que tentou apagar meu altar, de repente você vai saber o que é. De
De repente é um relacionamento, de repente é uma amizade, de repente, como eu digo sempre, é um trabalho, é algo seu. Você vai saber o que apagou, vem apagando o seu altar. Entrega agora ao Senhor. Agora é hora de você se arrepender, é hora de você fazer sua confissão silenciosa. É o seu momento agora. Eu não posso fazer isso por você, mas você pode. Agora é você e o Senhor. Espírito Santo, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão silenciosa. O fogo só volta quando há altar limpo. O fogo só volta quando há altar limpo. De repente há muitas pessoas com saudade do fogo do Senhor, mas não está no outro fogo, está no Senhor, e vai cair sobre você. O altar apagado compromete o propósito. O altar apagado compromete o propósito. Em 2 Timóteos 1, versículo 6 vai dizer: reavives o dom de Deus. Reavives o dom de Deus. O fogo ativa o propósito. Sem fogo, o dom fica adormecido e a pessoa perde direção. Sem o fogo do Senhor você não tem propósito. Você não perde chamado, você perde fogo. Agora é você e o Senhor. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Ninguém impede agora esse momento. É você e o Senhor. Nós vamos ativar agora aqueles que querem ser ativados. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode voltar para casa. Dons que estavam adormecidos serão restaurados e ativados nessa noite. Pessoas que já sentiram que Deus já te usou, pessoas que já tiveram experiências com Deus e não querem perder isso. Nós vamos orar juntos nessa noite. Comece a orar agora. Peça ao Senhor agora em nome de Jesus. Pede ao Senhor agora: Pai, eu quero os teus dons, porque dom edifica a igreja. Dom edifica a igreja. Dom edifica a igreja. Isso. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Aleluia! É desse jeito. A liberdade do nosso meio. Porque você já foi selado com algum dom. Execute ele agora. Que Deus te dê visões, sonhos proféticos. Que o Senhor te use como um mestre. Que o Senhor te use como um pastor aqui nesse lugar. Que Deus te use com os dons de línguas, dons de profecia. Que Deus ative agora em você, reacenda a chama em você. Pois uma igreja sem fogo é uma igreja morta. Um crente sem avivamento, um crente sem fogo do Espírito Santo, tem aparência, tem forma, mas não tem fogo. É Deus. Eu quero chamar aqui à frente somente os intercessores. Só intercessores, corre aqui.
Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não é aquele que começa de baixo para cima. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora nessa noite que o Senhor use as mãos, que o Senhor use, ó Deus, a mente e o coração. Deus, nós não sabemos se teremos amanhã, nós não sabemos se, ó Deus, teremos mais um dia, mas eu quero te pedir, ó Deus, sobre esses intercessores aqui agora, sobre as mãos dele, sobre a mente e o coração deles, eu te peço em nome de Jesus, ateia fogo do alto céu, vem, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, ó Deus, vem com teu fogo, venha Deus, brote novas línguas, dons espirituais, dom de cura, dom de renovo, agora em nome de Jesus, ó Deus, vem, ó Deus, vem Espírito Santo de Deus, eu peço, ó Deus, coloca uma coluna de fogo aqui nesse lugar, coluna de fogo aqui nessa igreja, dos 4 cantos dessa igreja, colunas de fogo, canta aí, tem adorador na casa, canta aí, cante. Hoje é pra só quem quer buscar realmente. Canta aí. E vem. Canta. Tem lenha pra queimar. Cante. Vem Espírito Santo de Deus. Espírito. Cante. Quem quer altar restaurado, adora o Senhor. Deus. Espírito Santo de Deus. Chegou aqui nesse lugar, mas eu sei de uma coisa, que Deus nessa noite Ele quer reparar altares, Ele quer reparar altares. De repente está em cinza aí, de repente tua vida está em cinzas. Esse chamado é para você que não quer mais viver em cinzas, porque nosso Deus é Deus de brasa, nosso Deus é Deus de fogo, de avivamento. Nosso Deus é um Deus que traz para nós novidade de vida, mesmo na fraqueza. Hoje é um tempo para ti, é um tempo que Deus quer tratar do teu coração. Nessa noite aqui não há ninguém maior ou melhor que ninguém. Há uma régua aqui neste lugar, há uma régua espiritual. Todos nós que estamos aqui nessa noite estamos com o nosso coração arrependido e contrito. Então eu não sei o que está acontecendo no teu coração, eu não sei o que você tem buscado, mas sei uma coisa: o Senhor te basta. Há um fogo novo sobre a tua vida. Deus quer levantar uma geração nova. Deus quer despertar a igreja de Licínia. Deus quer despertar corações aqui nessa noite. Deus quer reacender a chama no teu coração. Erga as suas mãos mais alto
santo, 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 santo. Treina aí, comece a glorificar o Senhor. Diga santo é o Senhor. Diga santo é o Senhor. Diga santo é o Senhor, dá glória a Deus. Diga aleluia. Você é livre. Não há cadeias que te prendam nessa noite. Não há algemas em tuas mãos. Não há algema nos teus pés. Isso. Continua. Meu Deus. Eu sei que dentro dessa igreja há uma igreja espiritual nesse lugar. Há uma igreja espiritual nesse lugar. Intercessores, comecem a orar aí em volta da igreja, do templo. Fiquem à vontade. Deixa Deus te usar. Comece a orar aí. Traz de volta a visão. Traz de volta a visão desse ali. Traz de volta a visão aí. Reacende. Deus. Você que compreendeu essa palavra. Você assim como nós, como eu, que compreende que é necessário limpar o altar todo dia. É um exercício agora espiritual. Vem aqui perto de mim, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Dá um passo de fé. Sai do teu lugar, independente da sua idade, independente de quem você seja, como você esteja. Só você sabe o que precisa hoje. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Vem aqui, eu quero orar com você. É um passo de fé. É um passo de fé. Aleluia.